Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. O motivo hoje é falar sobre radioterapia para pacientes interessados, de alguma maneira mais simples, de alguma forma mais fácil de entender, como se fosse aquele paciente que está acabando de chegar com alguma indicação de uma radioterapia para você, Anne. O nosso tema hoje, então, nós vamos tocar nessa profundidade, que a gente sabe que a radioterapia, a cirurgia e a quimioterapia evoluíram muito nesses últimos 20 anos, principalmente. Já visto o celular. Se você pegar o celular 20 anos atrás, era um tijolão assim, e hoje está aqui a gente fazendo live. Então, como que a radioterapia, mais à frente você pode falar para a gente, mudou, né, e evoluiu nesses últimos anos. E a combinação da radioterapia com a quimioterapia e a cirurgia tem produzido cada vez mais resultados em tempo de sobrevida, em resultado em controle de doença e também de fazer cada vez menos cirurgias ou fazer umas cirurgias menos agressivas. Então, portanto, a combinação dos tratamentos oncológicos é essencial e o paciente que vai ser submetido a um tratamento por câncer, ele precisa entender, e ele vai aprendendo durante o processo, mas desde já aprender que o tratamento oncológico ele é produzido por um conjunto, por um coral, não por um cantor solo, como eu costumo falar. Então isso é importante. Eu queria que a doutora Anne Kister, você pode se apresentar e aí você já me explica aí por que você quis fazer radioterapia. Tá, joia. Então, meu nome é Anne Karina Kister Leon, sou radioterapeuta, trabalho no Hospital Santa Rita de Cássia e trabalho também no Instituto de Radioterapia que fica dentro do Hospital Vitória Parte, né? Para se formar em radioterapeuta, eu fiz 6 anos de faculdade de medicina na Unescam e depois prestei prova de residência, passei no servidor estadual em São Paulo, fiz mais 3 anos de residência. E depois fiquei um tempo ainda em São Paulo e voltei para Vitória em 2016 para 2017. Né? A escolha da radioterapia. Meu pai é radioterapeuta, né? Então eu convivo com isso desde que eu nasci. Então convivi com ele passando visita em hospital, ouvindo ele discutir casos com os colegas. Então tudo isso me chamou a atenção, né? Então, eu sabia desde pequena que eu queria fazer medicina e essa área da oncologia sempre esteve presente no meu dia a dia, né? E então, meio que foi pela presença dele, né? Na convivência mesmo que eu optei por radioterapia. Foi uma inspiração para você. Foi uma inspiração, isso mesmo. Nossa, que legal. E a radioterapia, eu não sei se todo mundo sabe, mas cerca de 50% a 60% dos pacientes oncológicos, no geral, irão fazer algum tipo de aplicação de radioterapia em alguma fase do tratamento. E, inclusive, alguns pacientes desses vão fazer a radioterapia com intenção curativa. Então, a radioterapia vai estar participando de um processo de cura ou de controle da doença, como principal tratamento. E eu vejo isso no consultório, Anne, que
acontece muito, eu queria saber a sua opinião. É muito comum alguém passar por uma operação. Existe uma estatística que 80% das pessoas irão fazer alguma cirurgia. Qualquer cirurgia, nem que seja retirar uma pinta ou fazer na vida, né? Então é muito comum você ver alguém que fez uma cirurgia. A gente já sabe o que é. O paciente vai ser anestesiado, vai ser um corte, vai retirar um processo e vai passar por um período. Pontos e tal. Vai tirar, vai do doutor. E aí, o que eu vejo muito, principalmente para os pacientes de primeira vez que vêm comigo, encaminhado por um diagnóstico de câncer e que vem até a mim, eu faço uma avaliação e eu penso em encaminhar para a radioterapia, né? Eu ligo lá para a Anne para pedir a ajuda dela e eu acho interessante que às vezes eu falo sobre a radioterapia, né, de uma maneira mais simples também e talvez eu noto, né, que é um pouco menos palpável, assim, talvez aquele paciente nunca teve contato com alguém que fez radioterapia, ou as pessoas não falam, talvez, misturam, acho, uma coisa com a outra, e com cirurgia, muita gente às vezes chega para mim pensando, às vezes, um diagnóstico de câncer de útero, e chega para mim e a pessoa, quando tem um problema, ela já na cabeça dela, já começa a se formar a solução. Então, às vezes, a pessoa leiga vai pensar, vou fazer uma cirurgia, vou tirar esse tumor e vou ficar curado. Mas, às vezes, dependendo do caso, a melhor forma de curar é a radioterapia. E eu chego para essa paciente, por exemplo, uma paciente com câncer de colo de útero, e eu tenho que fazer isso ficar mais fácil dela entender. Então, a minha pergunta agora, que é por isso que a gente está aqui para falar para pacientes, né, entenderem, desmistificar um pouco da radioterapia, tirar um pouco do medo, né, da ansiedade que isso pode gerar, e que eu imagino que durante o processo esse medo vai diminuindo, as coisas vão dando certo. Mas imagina aquele paciente que está chegando para você agora, né, pela primeira vez no consultório, que não sabe nada de radioterapia. Como que você explica, né, o que é radioterapia para essa pessoa? Então, Alex, deixa eu só fazer um parênteses aí, que você falou que realmente, né, a radioterapia, as pessoas não conhecem, né, porque não é muito divulgado. As pessoas sabem o que é cirurgia, o que é quimioterapia, né, agora rádio, fico meio com medo, né. Já ouvi dizer que rádio é só para quando não tem mais jeito, né, doutora, eu vou fazer rádio porque não tem mais solução, né. E a radioterapia, até entre nós, colegas, né, é pouco conhecida com alguns, porque quando eu fiz faculdade, não tem muito tempo, mas a gente não tinha disciplina de oncologia, né? A gente não tinha radioterapia. Então, quando eu falava para os colegas assim, não vou fazer radioterapia, a gente falava, mas o que é isso? Você vai laudar? É igual radiologia, né? Então, assim, até entre nós da área, tem muita gente que não conhece. Então, não é só os pacientes, né? Então, o que é radioterapia? A radioterapia é um tratamento, um dos tripés do tratamento oncológico, né? Que tem a cirurgia, tem a químio, tem a radioterapia. Então, a gente faz um tratamento do paciente oncológico ou não, que depois eu vou falar que também não é só tratamento de câncer que a gente trata, tá? A gente faz um tratamento com radiação, que são radiação ionizante. Então, é um raio-x, né? Como se fosse um raio-x de diagnóstico que o paciente vai fazer, só que é um raio-x mais potente, eu falo. Né? Então, quando você vai fazer um raio-x, você não sente dor, você não vê luz, não vê raio-x, nada brilha, nada encosta em você. E a radioterapia é a mesma coisa, né? Então, assim, é uma radiação, o paciente não vai ver, não vai sentir dor, né? Ele vai deitar lá quietinho e a gente vai distribuir a dose no paciente. Nossa, que interessante. E essa radiação, achei legal você falar, que já começou a quebrar o medo aqui agora, né? Não vai sentir dor, ela não vai ver. Existe uma forma de aplicar, e essa forma ela é dirigida para o local, que é o sítio de tratamento. Eu falo que a radioterapia é um tiro ao alvo. Tem um alvo, que é ali o tumor, ou é a região que foi operada, que esse é meu alvo, eu vou atirar ali. Só que é invisível, uma radiação, é invisível que vai acontecer. Só que tem o efeito de cura, né? Igual você foi falando aí, ela serve para câncer,
e ela também pode ser aplicada para alguns tumores benignos, para alguns processos patológicos. Você poderia falar mais um pouquinho? Sim. A radioterapia a gente pode fazer de várias formas, né? Então, eu posso tratar um paciente oncológico de forma curativa ou de forma paliativa. O que é esse paliativo? É para controlar, ou para controlar uma dor, ou para controlar um sangramento, ou quando o paciente tem uma obstrução brônquica, que quer dizer isso, uma falta de ar, porque o tumor está comprimindo ali a via aérea, né? Então, a gente pode fazer rádio também antes de operar, né? Então, a gente faz, tenta reduzir a lesão para o cirurgião conseguir intervir melhor. Tem protocolo que o paciente opera e depois a gente faz a radioterapia. Tem protocolo que é só rádio e químio, ou radioterapia exclusiva, né? E também a gente trata tumores benignos, né? Certos tipos de meningioma, chivanoma, a gente consegue tratar malformação arteriovenosa, né? Que a gente chama de MAV. Radioterapia também a gente faz para queloides, cicatriz hipertrófica também, né? Então, exemplo, o paciente fez uma cirurgia plástica, teve uma queimadura e apresentou ali um queloide, uma hipertrófica, e precisa dessa correção, porque sabe que se operar de novo, ou mesmo com uso de corticoide ou certas pomadas, não vai adiantar. Então, o paciente faz a cirurgia de retirada dessa cicatriz e a gente intervém, né? Ou com a placa de estronço, que é uma radiação, em contato com a pele, ou no próprio aparelho, acelerador linear, que é o nome do aparelho que a gente usa para radioterapia, né? Aquele aparelho grande. E ali a gente direciona uma radiação superficial também na cicatriz. A gente trata também pterígio, que é aquela pelezinha que fica na frente do olho, né? Que às vezes incomoda o paciente. Então ele vai no oftalmologista, ele opera, e a gente faz uma radiaçãozinha ali em cima da cicatriz logo no pós-operatório. Então, são algumas outras áreas que eu atuo, não atuo somente no tratamento do câncer. Estou entendendo. E para o paciente também, que é encaminhado para o radioterapeuta, ele então vai saber que ele vai estar encontrando ali um médico super especialista em radioterapia, vai tirar as primeiras avaliações e a programação da radioterapia. Eu queria que você falasse um pouquinho como que ela funciona no caso de um paciente com um tumor. Primeiro, eu queria que você explicasse um pouquinho, de alguma maneira mais simples, como que o tumor ele morre com a radiação, se é isso mesmo que acontece com ele, porque é muito comum acontecer do paciente ficar em dúvida, num caso de uma radioterapia exclusiva ou com intenção de cura, para onde que vai aquele tumor? Como assim que ele vai sumir, né? Às vezes você não vai ter que operar depois. Não, doutor Alex, é muito comum essa pergunta. Então, você poderia explicar isso para mim? Então, vamos lá. A radioterapia, como eu falei, é um raio-x de alta potência. Então, esse raio-x, ele vai atingir o DNA da célula, né? Que o DNA é como se fosse o cérebro ali da célula, né? Do tumor. Então, ele vai agir, ele vai entrar ali e vai destruir, vai quebrar essa molécula, né, do DNA. E aí, com isso, a célula, então, ela não vai conseguir se dividir. Que é como se isso daí mandasse mensagem de replicação, de divisão da célula. Como eu destruir, a célula não vai sobreviver nem vai dividir. Então, ela vai morrendo aos pouquinhos, né? Paralelo a isso, muita gente também pergunta, doutora, mas meu tumor está lá dentro. A radiação, o aparelho não vai estar lá dentro, é fora, né? Então, vai morrer células sadias também? Sim, né? Só que qual que é a diferença? Quando a gente destrói o DNA tumoral, esse DNA, ele não se recupera, né? Então, essa célula, ela não se divide. Quando a gente irradia a célula sadia, ela morre, mas ela tem na memória dela a forma dela se dividir novamente. Então, o tecido sadio, ele se multiplica para se recuperar. Então, ele é mais inteligente do que o tecido tumoral. O tecido tumoral morreu, pronto. O tecido sadio, ele consegue melhorar, consegue se dividir novamente. Então, é tudo pelo DNA da célula mesmo, que a gente destrói.
Então, o tumor, aos poucos, ele vai morrendo, Eu falo que eu causo uma inflamatório, né, primeiro? inflamação ali, e depois o organismo vai cicatrizando, né? Tudo isso é Hum, lento. E não é de hum. imediato que tudo acontece. Essa aplicação, ela então, Anne, fracionada, você divide ela em dias. Qual a importância do paciente fazer direitinho, vir todo dia, não perder de fazer, a programação certinha? Você poderia dar uma explicação para gente? Então, o que que acontece? Todo o protocolo que a gente utiliza, né, ele é feito em estudos internacionais. Então, a gente precisa seguir direitinho. Então, a gente pede para o paciente não pular as etapas. Por quê? A gente irradiou. Certo grupo de células vão morrer naquele momento, outras não. Né? Por quê? A divisão celular ela acontece em várias etapas. E a radioterapia ela é mais eficaz em dois momentos de divisão celular. Só que as células estão em momentos diferentes. Nem todo mundo ali está falando a mesma língua naquela hora, ou seja, nem todas as células estão no mesmo momento. Então a Uhum, gente divide para conseguir pegar elas no momento mais sensível da radioterapia, né? Então a gente faz aos pouquinhos. Ou a gente consegue fazer em 5 dias, tem protocolo de 10, tem protocolo de 15. Então varia de cada tumor, porque cada tumor tem uma sensibilidade, tem um tipo e um tempo de divisão. Por isso que é diferente, nem todo mundo trata com o mesmo tempo de tratamento, de protocolo, entendeu? uhum, uhum. Falando um pouco sobre a rotina. O paciente chega com você, Uhum. né? Fala um Isso, pouquinho eu tinha assim dessa perguntado. rotina, até ele fazer a primeira aplicação. Ele passa por uma consulta médica, ele passa por algum outro profissional de saúde, algum enfermeiro. O que acontece antes dele começar de fato a radioterapia? Como que funciona? Então, os pacientes chegam para mim bastante ansiosos, né? Achando que já vão sair da consulta, já vão sentar lá e já vão receber a radiação. Né? Eu falo assim que é diferente da quimioterapia. E quimioterapia, você consegue, né, fazer o cálculo por dose, de peso, altura e é infundido ali na veia ou comprimido. A radiação não, ela tem um processo um pouquinho mais demorado. Então, o paciente passa comigo em avaliação, realmente tendo indicação, a gente faz toda a solicitação para fazer uma tomografia de planejamento. O que é essa tomografia? É uma tomografia onde eu vou fazer as marcações no paciente, né? Eu vou marcar o posicionamento. Eu falo que eu vou tirar as medidas para poder eu saber como eu vou angular o aparelho, quanto tempo o aparelho vai ficar naquela posição, né, para eu entregar a Uhum. radiação. A radiação é como se fosse miligramas, né? Com quanto tempo eu vou entregar tantos miligramas para aquele paciente, né? Cada paciente é Aham. um tipo. Então eu falo assim, é como se fosse te dar um remédio que eu vou ver qual a sua dosagem do remédio. Então o paciente faz essa tomografia de planejamento. Essa tomografia chega automaticamente para a equipe médica, tá? E o paciente Uhum. faz a toma, o paciente vai embora. Feita essa tomografia, a gente vai avaliar para conseguir determinar exatamente ou o leito operatório ou a lesão propriamente dita ali, toda a região que a gente quer tratar, se quer pegar a drenagem linfática, que são as ínguas, né, que ficam ali perto do tumor, que pode receber a raiz, né, ou a metástase. E a gente delimita isso e eu delimito também o que tem ao redor para proteção. Então, exemplo, vamos pegar aí um tumor de colo de útero, né? Eu lá desenhei o útero, desenhei a drenagem, que são as ínguas ali do lado, que é a região que eu quero que chegue a dose. Mas ali também tem a bexiga, tem o reto e tem as duas cabeças de fêmur, que não podem receber a dose de tratamento, porque senão eles vão ter certos efeitos colaterais. Então eu pego tudo isso, tudo tridimensional, né, baseado na tomografia. Então eu falo que eu desenho ali, né, exatamente o que Uhum. eu quero que trate, o que eu quero que proteja. Essa tomografia vai para o físico. Então tem um profissional que fez física, que fez residência em física médica, né, que trabalha junto comigo. Então assim, eu não consigo tratar se eu não tiver um físico no meu serviço, né? Então, esse caso vai para ele, aí ele que vai fazer o cálculo, né? Ah, o aparelho tem que girar para tal lado, portanto, o tempo vai ficar nessa posição.
a gente vai entregar, a gente chama de unidades monitoras, né? Mas para entender, eu falo, vou entregar tantos miligramas aqui, né? E aí vai conseguir chegar a dose suficiente nessa região? Vou conseguir Uhum. proteger? Qual técnica melhor para a gente usar? Feito isso, ele vem para o médico, para o radioterapeuta novamente, para a gente ver se está tudo ok, se está respeitando as doses limites, que são todos de protocolo, né? Se Uhum. a entrega de dose vai ser adequada, ou se o paciente vai ter algum efeito colateral mais sério, que eu preciso chamá-lo para conversar antes, para ele autorizar eu seguir com o tratamento, né? Estando Uhum. tudo ok, a gente então coloca todos esses dados no sistema. Antes do paciente iniciar, fazer a primeira aplicação, o paciente passa com a equipe de enfermagem, que a equipe de enfermagem vai dizer qual que é o cuidado com a pele, com a alimentação, né? Quais são os cuidados daquela região. Por quê? A radioterapia, ele é localizada. Então, os cuidados são individuais, tá? Ela não circula, importante dizer, né? Que às vezes o paciente acha que ele vai ficar todo radioativo. Não. A Isso. radiação, ela é localizada, acabou ali o tratamento, naquela sessão, o paciente não sai irradiando, ele não está radioativo, ele não precisa se isolar, não precisa isolar nada de dentro de casa, tá? Pode Então, só abraçar o filho, a criança. pode, não tem problema nenhum. Só um parênteses aí, porque Sim. isso também é uma dúvida muito comum, né? Que eles acham que tem É, que isolar tudo. E aí, aham. feita a orientação de enfermagem, a gente convoca o paciente para fazer a primeira aplicação, que tem que Uhum. ser feita com o médico radioterapeuta, com o físico também, Ah, tá? Para poder interessante. a gente ver se está tudo batendo. Se as marquinhas que o paciente fez ainda estão lá, ou se ele engordou, se ele emagreceu, né? Ou se a máscara, quando a gente faz tratamento de cabeça e pescoço, sistema nervoso central, que usa uma máscara, se está folgada ou se está muito apertada, se todos os dados estão corretos para o sistema de planejamento, para a Uhum. gente então entregar a dose correta. Feito Uhum. isso, o paciente vem depois os outros dias para tratar. E varia muito com o protocolo, né? Uhum. De tratamento. E ele fica deitadinho assim, durante uns minutos. Como que é isso? O tratamento no convencional é bem rapidinho, né? Então demora mais ou menos ali uns 15 minutos, paciente deitadinho. Eu falo que tem Uhum. que ficar igual estátua, não pode se mexer, né? Por quê? Ah. É um tiro ao alvo. Então, se o paciente Uhum. se mexe, o alvo sai da frente do tubo dali da radiação, né? Então, eu vou acabar Uhum. tratando de forma errada, porque eu preciso da cooperação do paciente, né? Então, o paciente precisa ficar bem paradinho. Quando a gente faz um procedimento chamado radiocirurgia, né, que Ah. é uma cirurgia, mas eu não abro o paciente, eu falo que é uma cirurgia laser, né? Isso. O De paciente não vai. verdade. Hã? É o laser de verdade. Esse Tem gente é, que né? fala, fiz a cirurgia de vesícula a laser. A Mas laser. não, é de vídeo. Essa Já sua é de pensou? laser. Não, essa Um dia a minha gente vai é. chegar lá. Só que assim, mais uma vez, eu não vou abrir, não vou cortar, o paciente não vai ver radiação, não vai encostar nada disso nele, tá? Ele sente Só dor? não sente dor, né? O tratamento é indolor, tá? Independente se é radiocirurgia ou se é radioterapia, né, do dia a dia convencional, tá? Legal. Essa radiocirurgia demora um pouquinho mais, porque é como eu falo que é como se fosse uma cirurgia, né? Então demora mesmo, porque o que Uhum. eu faço de dose em 5, 10, 15, 20, 30 dias, eu vou fazer em um dia só, né? Ah, Então é assim, interessante. em vez de eu dar várias miligramas, eu vou dar 1 grama de uma vez, entendeu? Tô Então eu vou dar entendendo. uma dose bem mais alta de uma vez só. Então, por isso Uhum. que demora um pouco mais, porque o tempo do aparelho ficar ligado lá, emitindo a radiação, ele é mais Uhum. demorado, né? Uhum. Mas E também não o dói. paciente, durante o período que ele está recebendo a radioterapia, como que é essa relação assim? Ele precisa tomar muito líquido? Ele precisa ter algum cuidado com a pele? Ele tem que ter alguma orientação para casa, algum dever de casa? O que que você acha importante aí a gente já adiantar para isso? Ó, alimentação saudável, né? Largar vício de cigarro, bebida, né? Importante.
tentar manter alguma atividade física sempre que possível, algum hobby que ajuda a parte mental, tá? Com certeza. Aos cuidados com a pele. A nossa equipe de enfermagem, tanto paciente do SUS, quanto convênio, quanto particular, todos têm as mesmas etapas, tá? A gente não faz Sim, diferença. Então, todos muito bom. passam em consulta com a enfermeira e ela vai orientar o Uhum, creme, o cuidado com a pele. Como eu uhum, falei, cada região é um cuidado específico, né? Então, uhum, a gente tem um protocolo, ela vai indicar qual é a pomada, o chazinho de camomila, de compressa, né, que é importante fazer, tá? Então, é importante o uhum. paciente seguir à risca, porque tudo isso foi estudado e foi visto que tem benefício, né? Muito bom. E importante não tomar sol na região, porque se toma sol, Uhum. eu falo assim, você está É fazendo radiação em radioterapia, cima da outra. isso aí, eu falo, é como se já tivesse queimado o sol e fosse continuar tomando sol na praia, de meio-dia. Então, assim, a sua pele vai ficar manchada, né? Sim. E tem que permanecer os cuidados também quando acaba o tratamento. Por quê? Quando a gente acaba, vamos supor, o paciente terminou o tratamento hoje, a Uhum. radiação, o efeito dela de morte celular continua fazendo efeito. Então, não quer dizer que acabou hoje e o que resolveu, Uhum. resolveu, se não resolveu, não resolveu. Continua. Uhum. Então, o paciente ele Uhum. tem que continuar com esses cuidados aí por pelo menos uns 40, 30, 40 dias, em média, em casa. Então, aquele tanto Uhum. de creme, água termal, o Uhum. chazinho, tem que Uhum. continuar. E eu falo também com os pacientes, nada de ouvir o doutor Google ou o doutor Isso. vizinho ou outro É. paciente, porque cada um é um. Então tem que ouvir o seu Aham. médico, tem que ouvir a enfermeira do setor, né? Aham. Porque senão vai dar problema. Com certeza. E tocando nesse assunto assim, então um paciente que faz a radioterapia, ele vai estar em contato contigo. Como que funciona a sua rotina um pouquinho, Anne? Então, a gente faz ambulatório, né? Que é o consultório. Tá? Então, eu Uhum. atendo caso novo, retorno. Os pacientes, quando recebem alta, eles retornam para a gente avaliar ali, em média de 60 dias, né? Depois do término da rádio. A gente Que gosta legal. de ver que se teve alguma complicação, reação, porque, como eu falei antes, a radiação continua fazendo efeito. Então, vamos supor, terminei, não tive nada, mas pode ser que tenha efeito colateral, assim, uma semana depois, 10 dias depois. Então, a gente precisa ver o que aconteceu. Então, em média, ali, mais ou menos 60 dias, pode ser antes também, não tem problema. E a gente faz Legal. revisão semanal, né? Então, o paciente está Legal. Legal. tratando. Toda Uhum. semana ele passa com o médico, né, para ir com a equipe de enfermagem também, para a Que gente legal. ver se está tudo bem, se ele entendeu a orientação, se teve alguma complicação, como é que está a pele, se eu preciso suspender o tratamento, se eu preciso entrar com alguma outra medicação, né? E também, durante o tratamento, eu esqueci de colocar naquela hora que a gente conversou, o paciente faz o chamado de portal de tratamento. O que são esses portais? Raio-X de posicionamento. Então, não Uhum. é raio-x para eu ver o diagnóstico, né, ver lá dentro. É só para a gente ver se o paciente está certinho, bem posicionado. Então, quem avalia tudo isso? A gente pode avaliar isso na hora, né? Ou a gente pode avaliar isso offline. Então, Uhum. essas imagens de raio-x chegam para mim também. Então, além da tomografia, além do consultório, eu pego esse raio-x e vejo Ah, se está tudo batendo. Se que bateu a legal. imagem do primeiro dia, que a gente pega como referência, e toda semana o paciente tem que bater, né? A referência Uhum. óssea Uhum. ali, toda semana, mesmo jeitinho. Se tiver diferente, o que está acontecendo ali? Posicionamento, a gente deixa o paciente bonitinho ali posicionado. Aí o paciente fala, pronto, agora não tem ninguém vendo, eu posso relaxar. Aí relaxa. Então a gente consegue pegar esses pacientes também. Ah, danado. Entendeu? Aham. Acontece Uhum. também. Então a gente precisa que tudo esteja muito bem alinhado para tratar. Uhum. Uhum. E ela faz tudo isso. Interessante. Nossa, que Tá? legal. E E cuida ainda das tem paciente crianças. internado, duas crianças, e ainda tem paciente internado Ah, no Santa sim. Rita, né? Que é o hospital Uhum. escola. Uhum. E é que a gente passa visita com os residentes, porque ela tem residência médica, né? Em Uhum. radioterapia. E Uhum. aí tem paciente internado, a gente vê e a gente vê parecer também, que são os pedidos de colegas
né, dos pacientes que estão internados para a gente avaliar e ver se tem indicação ou não de fazer radioterapia. E você falou aí dos pacientes internados, né? Opções de tratamento que vão gerar alívio. Por exemplo, alívio de uma dor, alívio de um sangramento, algum tumor que está comprimindo, né, a respiração, ou até no sistema nervoso central, no crânio. Então, a radioterapia ela pode ser utilizada. E nesses casos, normalmente as frações são menores, consegue o alívio com menos frações, com menos divisão. Isso. E com menos dias, né, que o paciente vai lá tratar. Né? Então, dependendo da situação, se o paciente estiver muito grave, a gente percebe que o paciente não consegue ir 5 dias fazer o tratamento, a gente consegue fazer a radioterapia na dose paliativa, que é essa dose para conforto, né? Ou melhora dessa situação em 1 dia. Ou a gente avalia, consegue fazer em 5. Ou se a lesão é muito extensa, né, que pode causar mais efeito colateral, a gente divide essa radiação para 10 dias. Né? Então é como se eu pegasse aquele remédio e quebrasse ele em vários pedacinhos. Né? Ou eu posso entregar esse remédio de uma vez só, que é 1 dia, posso dividir em pedacinhos de 5 a 10 dias de paliativo. Né? Lembrando que as etapas são as mesmas. Então o paciente está mesmo nessa condição de sangramento, de dor, né? A gente precisa da tomografia, porque eu preciso enxergar onde é que está ali aquele sangramento. Onde é que está aquele tumor que está fechando a parte respiratória ou que está comprimindo o nervo. Então, eu preciso da tomografia para poder eu ter aquele alvo e conseguir fazer o tiro ao alvo certinho, entendeu? Então, essa é a etapa permanente. Eu vejo assim na minha prática a radioterapia. Eu mesmo falo aqui porque quando eu era estudante de medicina também, não sabia nada de câncer. Eu tinha medo do câncer demais. Hoje, com o tempo que já aqui estou na cirurgia oncológica, como cirurgião, fui perdendo de alguma maneira esse medo, porque se torna uma coisa mais concreta o tratamento, além do que a gente vê muita gente ficando boa, muitas lições de vida, de coragem, de fé. E eu vejo resultados da radioterapia muito incríveis. Na minha rotina, na ginecologia oncológica, muitas pacientes curadas pela radioterapia, principalmente de colo de útero, ou quando a gente faz a radioterapia adjuvante, que é para ajudar no controle da doença. A radioterapia ela anda coladinha com a cirurgia, porque ela também é um tratamento local, ela é localizada. Então a cirurgia tira o tumor, e a radioterapia ou ela vai fazer a radiação do tiro ao alvo, que a doutora Anne está falando, para matar o tumor, ou ela vai englobar uma região anatômica que foi, às vezes, operada ou que vai ser operada, para que aquela cirurgia não precise ser tão agressiva. Então, também faço muita cirurgia de sarcomas de membros, de tronco, que são tumores raros, mas que eu, como cirurgião oncológico, recebo muito, frequentemente. A radioterapia para os tumores de partes moles, você vê que antigamente quase todos os tumores eram necessários levar o paciente a uma amputação. E hoje 90% dos pacientes não precisam mais da amputação. Você vê que o sucesso do tratamento do câncer é a combinação na hora certa. E a gente também está sempre junto, um liga para o outro, a gente faz parte de equipes que fazem reuniões de time, e o tratamento do câncer ele requer isso, um ajudando o outro. Tem o pessoal da enfermagem, o pessoal da fisioterapia, os demais profissionais da psicologia, da área da saúde mental, da fono. E o odonto também, né? E para paciente com câncer de mama também a radioterapia consegue ajudar muito, principalmente porque as cirurgias dessa maneira ficam cada vez menos agressivas. Qual que é a sua opinião, Anne, falando um pouco da história e dos tipos de radioterapia, dentro do que eu estava falando da evolução do celular, né, que antes era um tijolinho assim, parecendo uma calculadora. O que você viu de aumento da tecnologia, de incremento até hoje, que está por vir para a gente aí, da radioterapia de inovação, de melhora dos efeitos colaterais, diminuindo os efeitos colaterais? O que tem aí
de novo surgindo aí pra gente? Então, ainda bem, né, que a gente tem essa evolução tecnológica, né? A radioterapia, um tempo atrás, era feita de forma 2D, que a gente fala, que é baseada em raio-x. Então, eu tinha lá só a referência óssea, né? E ali no meio, provavelmente estava o tumor, né? Podia estar ali, eu podia estar deixando o tumor para trás, ou podia estar tratando demais, né? Mas estava ali um campo, né, que é uma área de radiação grande com bastante efeito colateral, né? Com a evolução para o tratamento tridimensional, então agora com a tomografia eu consigo ver exatamente ali onde está, né, a lesão. Com as outras formas de diagnóstico também evoluindo, como ressonância e o PET, né, a gente faz fusão de imagens. Então eu pego, sei lá, paciente com linfoma, né? Eu consigo pegar o PET, onde brilhou, onde ficou bem Legal. coloridinho no PET, juntar com minha tomografia e ali Nossa. sim determinar o alvo de tratamento. Então, em vez de eu pegar Hum, aquela cadeia toda que antigamente pegava, né, da onde o paciente tinha muita complicação, a gente agora faz de forma bem direcionada. A radioterapia também evoluiu para IMRT. Não sei se alguém uhum, que está aí já tratou com MRT ou já ouviu falar, já que vou falar. que é a radioterapia de intensidade modulada. Eu falo com os pacientes assim, que é uma técnica que é como se o raio fizesse curva, né? Quando a gente Legal. faz tratamento convencional, a radiação ela entra de forma paralela ali, né? Quando a gente faz o IMRT ou o VMAT, que é um arco, né? A radiação, ela é desenhada no tumor. Então, se o tumor ele é como todo ondulado, a radiação ela vai fazer a forma ondulada. Então, com isso, eu consigo proteger mais os órgãos ao redor, que não é para irradiar, né? E Legal. consigo concentrar maior a dose ali, né? Também em formas de posicionamento, né? Aqueles portais que eu falei, que a gente faz com raio-x, a gente consegue, já tem vitórias, o Legal. posicionamento com tomografia. Então, é como se fosse Hum, um braço da tomografia uhum, acoplado no aparelho, que é o acelerador linear. Então, em vez do paciente fazer o raio-x, ele faz uhum. uma imagem de tomografia, que é a Toda vez que ele tomografia vai. toda vez. Então, isso é muito importante, por exemplo, Interessante. pacientes de próstata, que eu Uhum. preciso que fique com a bexiga cheia para tratar. Então, no Interessante. raio-x eu não consigo ver bexiga, né? Ah, E aí, na tomografia eu consigo. Então, se eu fizer a tomografia e o paciente tiver com bexiga vazia, ele uhum, sai, bebe água, uhum. volta e eu faço a tomografia para ver. Então, com isso, ele Legal. diminui os efeitos colaterais. Tem mais chance de eu Uhum. acertar o alvo também. Porque eu estou vendo ali Nossa. em tempo real onde é que está aquele órgão que está se movimentando. Então, a radioterapia foi evoluindo bastante, né? E como Uhum. você disse no início, Uhum. é importante sempre ter essa equipe bem casada, né? Então a gente tem contato com o cirurgião, com o oncologista, para a gente não perder o time, né? Para a gente não perder Uhum. o momento ideal e o protocolo. A gente tem que falar sempre a mesma língua, né? Para benefício do Interessante. paciente. Então, assim, a gente sempre faz bastante isso, né, Alex? Você me liga, eu te Aham. ligo, a gente liga para os Legal. oncologistas. Então, assim, a gente não Ótimo. faz distinção, né? Se Uhum. é convênio, se é SUS, todo a gente Verdade. trata dessa forma para a gente conseguir entregar sempre o melhor para o paciente. É o esforço é o mesmo, né? A Com vontade de certeza. vencer, de ganhar, de dar apoio para os pacientes e para os pacientes, que nos fazem, inclusive, estar aqui hoje, né? E com certeza você já passou muita informação aí para aqueles pacientes que estão aí prestes a receber uma radioterapia, e isso é muito importante, porque é só assim que a gente consegue diminuir o medo. A informação, ela tem essa capacidade de diminuir o medo. E quando você tem a informação do seu médico, principalmente, é a melhor, porque ela está sendo dirigida para o seu problema. Então, como Uhum. vocês estão vendo, quem vai fazer radioterapia tem um médico exclusivo, é um radioterapeuta,
com quem vai fazer uma consulta, vai poder tirar todas as dúvidas, vai poder queixar de alguma coisa, de repente, algum detalhe, ou durante o tratamento, se tiver alguma demanda, vai passando para a doutora Anne e o caminho vai surgindo conforme a caminhada vai prosseguindo. Isso aí. E quem termina, Anne, a radioterapia, o que os pacientes que já fizeram radioterapia, que terminaram a radioterapia, o que eles precisam saber? Eu comento muito com os pacientes, principalmente com quem fez a radioterapia em região abdominal, ou que acabou o tratamento, né, passou por uma operação, ou mesmo fez a operação e a rádio, ou fez só a radioterapia. Depois que o câncer ele é eliminado, ou ele é tratado, ou ele é controlado, o corpo da pessoa ele ainda está em transformação. E a pessoa sente isso. É muito comum, às vezes, dela sentir antes do tratamento desconforto por causa do tumor, algum sangramento por causa do tumor. E quando acaba tudo, também existe um período de adaptação em que o paciente vai acostumar com aqueles sintomas que às vezes ele sente. Com o tempo ele vai ganhando confiança. Ah, não, isso aqui, o doutor Alex me explicou que às vezes o intestino vai ficar um pouco embolado, assim, alguma coisa que eu comer. Então isso vai passar, né, conforme o paciente vai vendo. E lógico, se ele passa alguma coisa fora desse novo normal, entre aspas, né, dessa vida nova, ele vai ter que procurar um médico, vai procurar radioterapeuta, vai procurar amigo, que sou cirurgião, ou às vezes vai precisar ir no pronto-socorro. Então, eu queria saber aí, o que a gente costuma falar. Vamos dar um exemplo aí do abdômen. Um paciente que recebeu radioterapia no abdômen, quais são as coisas que ele tem que saber? Então, os efeitos colaterais, né, para o abdômen, né? No caso ali, eu vou falar mais a região de pelve, né? A região mais baixa. Então, ele pode ter aumento de vezes que vai evacuar, né? As fezes, dependendo do tipo de tumor, né? O paciente de próstata reclama que vai ficar com o intestino preso. Metade dos pacientes falam que o intestino fica mais solto, tá? Aumento de vezes que levanta para fazer xixi, principalmente à noite. Então, a urina vai ficar um pouquinho mais solta, pode arder um pouquinho, pode ter mais distensão abdominal, pode ficar com um pouquinho mais de gases, né? É importante relatar que esses efeitos não acontecem logo após a primeira sessão de radioterapia. Não é assim, nossa, agora pronto, estou com dor de barriga, tive diarreia por conta da radioterapia. Não, isso demora um pouquinho, demora o quê? Por volta de 2 semanas, né? 10 dias mais ou menos, que começa a ter esse efeito. Por quê? A radiação ela vai se somando. Então, pouquinho a pouquinho, cada dia você vai recebendo um pouquinho de radiação. Quando ela chega ali na segunda semana, em média, você já recebeu uma dose considerável. Então, é ali que você começa a ter os efeitos que você precisa ficar mais atento, né? Tem paciente nessa região de pelve que relata que tem uma secreção nas fezes, né? Um muco nas fezes. Então, principalmente pacientes que fazem tumores de tratamento para tumor de reto, canal anal, né? Então, tem lá um catarro, muco, às vezes até presença de um sangramento nas fezes, né? Falo que é porque o tumor vai reduzindo, ele vai morrendo, né? Então, ele libera como se fossem toxinas, né? E aí vai sendo eliminado, vai saindo ali, né? Os efeitos da rádio, eles, como eu falei, acabou a rádio, eles podem aparecer ou podem continuar por até 6 meses, né? Do término da rádio. Tem paciente que demora um pouquinho mais, principalmente a rádio pós-cirurgia, que o paciente fala, eu tenho umas fisgadas, de vez em quando tem umas pontadas aqui na região do corte, né? Tá incomodando. Paciente que faz tratamento de mama, eles têm bastante essa queixa também. Então, assim, não é que deu 6 meses, acabaram os seus sintomas. Não. Ou que não tive, deu 10 dias, então se eu não tive, eu não vou ter mais. Cada paciente é um, né? Então, por isso que o paciente tem que ficar atento, saber como é seu organismo antes da rádio, seu corpo, né? Para conseguir ver quais são as mudanças, o que está acontecendo, e sempre ter uma boa relação com a equipe médica e com a equipe de enfermagem.
né? Para tirar dúvida, para vencer o medo, né? Para ver se realmente aquilo é relacionado à radioterapia ou se é alguma outra coisa que a gente tem que investigar, né? Se é uma progressão do tumor ou se é alguma outra coisa. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento e sempre procurar tirar as dúvidas. Muito bom, muito bom. E eu falo para eles também, essas alterações no início, elas vão ser às vezes um pouco mais incômodas, às vezes um pouco mais intensas, mas dependendo do que for, isso pode ser trabalhado também com as especialidades, às vezes vai num gastro, vai num proctologista, para tentar ir amenizando. E o tempo vai passando, igual eu falo, a tendência é a paciente ou o paciente ficar mais confiante, entender o corpo e as coisas vão se ajustando. E isso é importante, isso é muito interessante porque eu faço aqui consultório aqui, né, na Clínica Almeida Leite, tendo de 1 em 1 hora, mais ou menos, e aí nunca está lotado assim aqui fora. Mas quando eu atendo lá no SUS, tem um volume maior de pacientes, né, que a gente tem que ajudar e a gente se esforça todo dia para isso, para ajudar o maior número de pessoas possível. A gente sabe que é muito carente o SUS. Essa entrega que a gente faz, essa doação, ela é constante. Todo médico do SUS, eu acredito que é um grande doador, né? Um grande benfeitor, porque a gente realmente se esforça. Mas o que eu vejo lá, que às vezes senta, né, uma do lado da outra, uma paciente que já está há 5 anos, que terminou o tratamento de quimio-radioterapia para câncer de colo de útero, já está ali curada, e às vezes senta do lado de alguém que recebeu o diagnóstico ali, naquele momento, no mesmo problema. Quem dera, né, se toda paciente tivesse uma curadoria, ou tivesse assim, um grupo, né, talvez alguém para dar uma força além do médico. Não, é assim mesmo, eu também passei por isso, vai dar tudo certo, e você vai vencer também, vai dar tudo bem. Então, às vezes eu vejo isso acontecer e eu fico feliz, uma dar força para outra. Isso é importante. E quando a gente fala de radioterapia, uma última pergunta, se um paciente recebeu uma radioterapia num local, se existe aí uma dose máxima, se existe se o tumor volta, ela pode voltar, não vou voltar lá na doutora Anne para ver se ela faz o tratamento tudo de novo. Só para você, de repente, fazer o pessoal entender se é possível, após o término de um tratamento, por exemplo, com intenção de cura, para um tumor, vamos dar exemplo aí do câncer de colo de útero, se a paciente pode voltar e fazer o tratamento tudo de novo com radioterapia. É possível fazer isso, doutora Anne? Graças às nossas novas tecnologias, a alguns casos a gente consegue reirradiar, né, em determinados sítios. Só que depende muito, não da dose que chegou no tumor propriamente dito, mas sim nos órgãos ao redor, né? Então, ali, falando de colo de útero, é muito difícil a gente conseguir reirradiar um colo de útero por conta de intestino ali do lado e de cabeça de fêmur, né? Se a gente dá mais dose que o intestino suporta, né, porque a gente joga a maior dose na primeira vez, que a gente quer acabar com aquele tumor, destruir a primeira vez mesmo, né? Aí se o tumor voltou, o intestino ele é muito sensível. Então, se eu der uma dose maior, ele pode ter ruptura no intestino. Ou a bexiga pode romper, né? Ou pode dar necrose, que é um apodrecimento, mais ou menos assim, na cabeça de fêmur, ali no osso, né? Da perna. Então, essas coisas a gente tem que avaliar, né? Então, cada caso a gente avalia de forma individual, a gente resgata o tratamento anterior para ver. Eu já fiz reirradiação de tumor de cabeça e pescoço, de tumor de sistema nervoso central, né? Legal. Agora, de colo uterino, fica bem difícil a gente fazer, por conta de órgão ali, né? Ao redor. Mas a gente consegue, tem tecnologia aqui no estado, a gente consegue fazer sim, para alguns casos, né? Então, assim, se teve tumor, passou no colega oncologista, no colega cirurgião, né? Pode ligar para a gente, pode mandar o paciente, a gente vai avaliar, ver se tem condições, né? Porque até pouco tempo atrás, uma vez feito rádio, já era, né? A gente não repetia rádio, né?
Aham. Mas agora a gente consegue já entregar para o paciente a modalidade novamente, né? Uhum. Com sucesso. Mas é individual, tá? Cada um É, é um caso. que evolução, né? E a gente está sempre conversando, a gente também em equipe define se vai fazer cirurgia, se pensa em reirradiar, se faz mais químio, se faz algum outro tipo de imunoterapia, as drogas alvo moleculares que estão aí. Então, a modernidade, graças a Deus, ela está aí e o conhecimento está evoluindo em forma até exponencial, né? Que a gente nem consegue controlar, graças a Deus. Agora a gente E tem eu que... cirurgia robótica também, né? Ah, Quem não agora sabe. cirurgia robótica. Com Então, certeza. Ontem eu estava lá operando por robótica. É muito bom ver e saber que a paciente está recebendo ali o melhor que existe. É um tratamento top, a cirurgia sendo bem feita. Então, eu imagino também você aí no seu serviço, como que você também fica feliz quando consegue entregar, né, uhum, para aquele paciente que precisa um tratamento cada vez mais atualizado, cada vez um protocolo novo. A gente está sempre estudando, participando de congresso. Isso aí é isso o aí. que nos move, né, Anne? A Isso. esperança. E eu estou já chegando aqui no final. Você quer comentar mais alguma coisa, doutora Anne? A gente está muito feliz aqui pela sua presença. Eu agradeço muito Eu que e essa agradeço. oportunidade aí. Eu agradeço aqui o convite, né, para passar um pouquinho do que é a radioterapia, para desmistificar um pouco, né, Uhum. esse medo, né, a radioterapia, porque, como eu falei no início, muita gente chegou para mim e falou, doutor, o meu médico me mandou aqui para fazer rádio porque eu realmente não tenho mais nada para fazer para mim, porque eu estou morrendo. Não, a radioterapia, como eu falei, a gente consegue fazer em vários momentos, né? Tanto para doença maligna quanto também para doença benigna, né? Então é importante o paciente estar bem alinhado com o seu médico, cirurgião, oncologista, radioterapeuta, né? Tá surgindo novas drogas, novas técnicas cirúrgicas, novas técnicas de radioterapia. Então a gente consegue entregar, né, melhor, mais dose, né, melhor tratamento com menos efeitos colaterais. Quer dizer que o paciente não terá efeito colateral, né? Cada um responde de uma forma, mas a gente trabalha para que o paciente tenha a menor complicação possível e o maior benefício de cura. Agradecer de novo a Anne, gentilmente ter vindo, tá, Obrigada para nos todos ouvindo nós. também. E até a próxima aí. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.